Beleza, pessoal? Então aí agora, continuando, né? O exercício 7. Um bule, 100 gramas, tem 100 gramas de chá a 75 graus Celsius, que foi misturado com 50 gramas de leite a 50 graus Celsius. Então, chá e leite, para abrandar um pouco a temperatura do chá. Sabendo que o calor específico do leite é igual a 2 vezes o calor específico do chá, tá lá, né? E que não houve mudança de fase, ou seja, a troca de calor vai ficar no âmbito do calor sensível. Lembrando, calor sensível, variação de temperatura, calor latente, mudança de estado, né? E que o sistema é termicamente isolado, que significa que as trocas de calor acontecem entre os elementos, né? Chá e leite. É correto afirmar que a temperatura dessa mistura é, então, como é um sistema termicamente isolado, o que a gente tem no sistema termicamente isolado? Que se eu somar as quantidades de calor do leite mais a quantidade de calor do chá, um ganha, o outro perde. Se eu somar os dois, na convenção, né, quando você ganha calor, você tem o calor positivo, né? A variação de temperatura aumenta e você tem o calor positivo. Quando você perde calor, esse calor perdido é negativo. Se eu somar os dois, tem que dar zero. Esse é o sistema, né? Sistema termicamente isolado, né? Esse é o conceito do sistema termicamente isolado. Beleza? Que calor que está acontecendo com o leite? Sensível, né? Então, massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite, mais massa do chá, calor específico do chá, variação de temperatura do chá. Isso aqui, se eu somar, tem que ser zero. Tranquilo, gente? Beleza, né? Bom, a massa do leite, ele falou que é 100 gramas. Então, vamos lá. 100 gramas de leite. O calor específico do leite, ele não falou. Ele só falou que o calor específico do leite é igual a 2 vezes o calor específico do chá. Então, vou colocar aqui, ó. 2 vezes o calor específico do chá. Vezes variação de temperatura. Eu não sei qual é a temperatura final. Eu só sei que a temperatura inicial do chá, chá é 75. Então você vai substituindo ali, né? Tá lá. Mais a massa do chá. 50 gramas, né? Vou misturar com não. Massa do chá. Aqui, desculpa, gente, ó. Isso aqui, ó, é 50, tá? Que é a massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite. 100 gramas é de chá. Então aqui é 100 gramas de chá, calor específico do chá, tá lá. E a variação de temperatura final, eu não sei, menos a inicial, que é 50 graus Celsius, né? 50. Isso aqui tem que dar zero. Uma apertadinha aqui, mas dá, tá? Vou trocar de lugar. Vou passar esse termo todo aqui, ó. Todo esse termo aqui, ó. Eu vou passar lá do outro lado, né? Então vai ficar negativo. Tá somando, passando e traindo. Então isso vai ficar 100 vezes o calor específico do chá. Aqui eu tenho a variação, θ menos 75, igual, menos tudo isso. Tá? Então, menos 100 calor específico do chá, θ menos 50, né? Então, passei para o outro lado, foi negativo. O que a gente tem aqui, ó? Esse 100 calor específico do chá cai fora, né? Então aqui fica 70 menos, desculpe, θ menos 75 igual. Esse menos, ele faz a distributiva, né, gente, ó? Né? Então ele vai lá, menos θ, menos 50, mais 50. Tranquilo? Vou passar esse θ para cá, ele soma com esse outro θ, 2θ. Passar aí por esse menos 75, fica mais 75, mais 50. Então 2θ igual a 75 mais 50 são 125. Dividido por 2, passa dividindo, 62,5. Né? É isso? Então, 60, 125, beleza. Graus Celsius. Tá lá, gente, ó. Essa temperatura final da mistura após entrar em equilíbrio térmico, né? No caso aí, a alternativa é a alternativa B. Assim, né, gente? Uma observação interessante aqui é sobre o sistema termicamente isolado. É importante que você lembre do sistema termicamente isolado, porque mesmo que ele envolva, aqui nesse caso foi um calorímetro ideal, né? Só tem os elementos. Se fosse um calorímetro real, incluiria o calorímetro também, né? Então,
Ah, se tivesse 2, 3, 4 elementos, não interessa, vai colocando. Porque se eu somar tudo, tem que dar zero. Porque um ganha, o outro recebe. Tranquilo? Já o oitavo exercício, ele já entra aqui. Vamos lá. 5 amostras de materiais diferentes. Coloquei a tabelinha aqui. Estão inicialmente à mesma temperatura. O calor específico C e a massa M de cada amostra são representados abaixo. Então, o calor específico da amostra 1, 0,3, massa da amostra 1, 200. E assim vai. De forma controlada, é fornecido calor às amostras e são medidas as variações das temperaturas correspondentes. Todas as amostras recebem a mesma quantidade de calor, isso é importante. Despreze as perdas e assinale o que for correto. A maior variação de temperatura ocorre na amostra 2. Como que a gente vai pensar em variação de temperatura? Como não tem mudança de estado, QMC Δθ, a equação fundamental da calorimetria. Vou deixar o Δθ sozinho e passa esse MC aqui, ó, passa dividindo. Então fica Q dividido por MC. MC é o produto M, né? C, né? Os dois aqui, ó, 0,30 vezes 200. Então, se eu quiser saber a variação de temperatura 1, lá em cima, eu pego esse, divido por esse, tá lá, vou colocar aqui embaixo. Então fica lá, a variação de temperatura 1, Q dividido pelo produto 0,30, 200. Então, vou pegar esses dois zerinhos aqui, passa para cá, vírgula anda duas casas. 30 vezes 2, 60. Então, essa aqui é a variação de temperatura Δθ1. Δθ2, mesmo procedimento, vai fazer com todas, tá? Então vai ficar o Q, que é a quantidade de calor, que é esse cara aqui, né, dividido por MC. MC, dois zerinhos dá 90. Então tá lá, 90. Mesma coisa, e assim vai, ó. Q dividido por MC. Só que aqui tem 3 casas, vou dar 3 casas, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10, né? Tranquilo, ó. 1, 2, 3, tá lá? 10. A mesma coisa aqui embaixo, ó, Q dividido por esse vezes esse. Vou andar com esses dois zerinhos, duas casas, fica 5. 5 vezes 12, 60. Tá lá. A mesma coisa no outro, 300 vezes esse cara. Duas casinhas dá 50. 50 vezes 3, 150, né, ó. Duas casinhas, 50 vezes 3, 150. Então eu tenho lá a variação de temperatura de todas as amostras nas condições que ele colocou, né? O que a gente observa, cara? Que para a gente fazer ponderar o que é maior, o que é menor, a gente tem que pensar no seguinte: é a mesma quantidade de calor, ó, em todas as frações, ó, todas as frações. O denominador é que muda. Onde eu tenho aqui, ó, o mais alto denominador é onde eu vou ter a menor variação de temperatura, inversamente proporcional. Então, qual é a menor variação de temperatura? Onde tiver o maior produto embaixo, o maior denominador, que no caso é esse cara aqui, ó. Né? Então vamos lá. A maior variação de temperatura ocorre na amostra 2. Veja, essa é a menor, né? Ó, menor. Se eu quiser a maior, vou colocar aqui, ó, a maior, eu tenho que procurar pelo menor denominador. Então o menor denominador é esse cara aqui, né? Então, se a gente for pensar no 0,1, a maior variação de temperatura ocorre na amostra 2? Não, ocorre na amostra 3. Então, eu posso dizer que a 0,1 está errada. A menor variação de temperatura, que no caso aqui é a nossa vermelha, é na amostra 5. Ele falou que é na amostra 5, não falou que é na 3. Então, 0,2 também está errada. As variações de temperatura da amostra 1 e 4 são iguais? Vamos ver. 1 e 4. Um é Q por 60, outro é Q por 60. Sim. Então, 0,4 está correta. Está lá. 0,8. As variações de temperatura da amostra 1 corresponde a 3 meios da variação de temperatura da amostra 2? Não sei, né? Então, variação de temperatura da amostra 1. Vamos colocar lá, ó. Variação de temperatura da amostra 1 em relação à variação de temperatura da amostra, que ele falou, amostra 2. Como é que a gente vai fazer essa brincadeira? A amostra 1 é Q sobre 60 e a amostra 2 é Q sobre 90, né? Então aqui eu tenho lá, tchum, cai fora, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Então vai ficar 90 por 60. Esse cara cai fora, 9 sextos, se eu dividir por 3, 3, 2, né? Então tá lá, 3, 2. Perfeito.
a variação de temperatura da amostra 1 é 3/2 da amostra 2. É isso que ele está falando? É. Então, o nosso 0,8 está correto. Está lá também. A capacidade térmica total do sistema, formado pelas 5 amostras, equivale a 1,76. Capacidade térmica da amostra toda, ou seja, juntando tudo, é algo complicado, mas vamos andando, vamos ver o que acontece. Equivale a 1,76 caloria por grama grau Celsius. Já dançou. Por quê? Observa só. Quando a gente fala em capacidade térmica, a gente encontra a capacidade térmica onde? Lá quando a gente for usar um corpo. Então, é muito comum que você use a equação fundamental da calorimetria para a substância. Quando a gente pensa em corpo, a gente pensa em quê? Capacidade térmica, variação de temperatura, certo? E se eu quiser saber qual é a unidade da capacidade térmica, ó, qual é a unidade da capacidade térmica? É a unidade do calor, que é a caloria, tá lá, dividido pela variação de temperatura, que é graus Celsius. E se você observar aí, ele está dando 1,76 caloria por grama grau Celsius. Ele está dando uma unidade do calor específico, não da capacidade térmica. Então você nem vai questionar, vai mexer com o número. Não. Ele já errou na unidade. Portanto, o nosso 16 está errado. Tá? Então ficaria 6, 8 e 4, 12. Tranquilo, gente? Belezinha, né? Vamos continuar.